Bom dia, crianças. Espero que estejam todos bem, com saúde e que em breve possamos estar juntos, pessoalmente, ao vivo e não simplesmente por vídeo, né? Infelizmente tem que ser assim no momento. Espero que estejam preparados aí para darmos início ao nosso segundo semestre. Iremos falar aí no capítulo 7, na página 37, sobre a América e seus povos. Bom, o continente onde vivemos não teve sempre o nome de América, né? Nem abrigou os povos e os idiomas que atualmente identificamos nessa região. A imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, mostra as ruínas de uma cidade que anteriormente ocupada pelos maias, um dos muitos povos que habitaram o continente americano. Tivemos aí os povos pré-colombianos. Quando Cristóvão Colombo chegou às terras que seriam posteriormente chamadas de América, em 1492, o continente abrigava povos que tinham origem, cultura, organização social e características distintas entre si, diferentes. Isso quer dizer que cada um desses povos falava uma língua específica, assim como eram particulares as formas de se vestir, de praticar rituais e crenças, de produzir alimentos, ferramentas de trabalho, entre tantos outros aspectos haviam diferenças. Os povos que viviam nessas terras foram denominados pelos estudiosos de pré-colombianos, em razão de habitarem um território que antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, colombianos vem de Colombo e pré vem de antes de Colombo. Essa denominação evidencia como o pensamento europeu predominou nos estudos feitos aí sobre os nativos americanos, né? Pois o tempo foi dividido em antes e depois da chegada de Colombo. As duas imagens que eu vou mostrar agora, essa daí é os povos que habitavam a América. Aqui nós temos o chefe indígena do povo Sioux, na América do Norte. Nessa, nós temos os indígenas do povo Ará, durante o ritual do Quarupi, no Mato Grosso, que foi aqui no Brasil, né? São índios brasileiros. No entanto, ao chegar ao novo continente, Colombo não teve condições de perceber toda essa diversidade, saber que todos eram diferentes, que existiam várias culturas diferentes. Além disso, ele pensou que tivesse chegado às Índias, onde encontraria as especiarias, né? Que era o objetivo dele. Por esse motivo, ele chamou os habitantes da região de índios. A denominação única de índios foi usada aí por muitos anos para se fazer referência aos povos mais antigos que habitaram a América, desde o extremo norte até o extremo sul. Atualmente, a aplicação dessa denominação aí a tantos grupos diferentes é questionada e cada povo é identificado por seu nome e por sua cultura. Muitas das sociedades constituídas por esses povos desapareceram após o contato com os europeus e só puderam ser conhecidas por meio de vestígios arqueológicos, né? No mapa aí abaixo, o mapa que vocês estão vendo, é possível identificar os territórios onde viviam alguns dos povos pré-colombianos e reconhecer também seus nomes, né? Aí tem as fronteiras dos territórios que esses povos ocupavam e não correspondem à divisão dos países que formam o continente americano atual, viu? Bem, aí vocês podem ver os Incas, os Guarani, os Tupi, que fica mais aqui para a região do Brasil, como vocês podem ver aí, essa parte laranja aí do mapa, mais o Brasil, Guarani, Tupi, Arawak, Caribe, Chibixás, Incas e vários outros, né? Toda a região da América. Iremos falar sobre os maias, que foi aí um desses povos aí que conviveram na região da América. Os maias, eles habitaram territórios da América do Norte, onde atualmente é o sul do México, e da América Central, que é atuais territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Esse povo aí, ele se organizou em centros urbanos, geralmente independentes, ainda que alguns tenham formado pequenos reinos
ou confederações, ainda assim os maias não formavam um império unificado, como os outros povos pré-colombianos que vamos estudar mais na frente. O apogeu, o auge desse grupo aí ocorreu entre 1000 a.C. e 250 d.C., com declínio entre 650 a 950, foi quando foram desaparecendo. Os motivos para acabarem, para haver essa declinação, são vários e ainda estão sendo estudados, não tem nada comprovado. Isso não quer dizer que os maias desapareceram, mas que eles se dissiparam, se espalharam e que sua cultura influenciou outras regiões da América Central. As ruínas, aí, como vocês estão vendo, de muitas cidades, estradas e fortalezas, indicam aí que os maias constituíam uma grande população, estimada entre 10 e 15 milhões de pessoas. Aí as ruínas da cidade de Tikal, né, na atual Guatemala. As cidades maias, elas tinham um centro religioso, que é esse bem grande, bem alto aí que vocês estão vendo, onde também morava a elite política e religiosa, além de guerreiros. Os bairros mais afastados vivia o restante da população, que se dedicava à agricultura. O comércio também era realizado, estradas ligavam as cidades umas às outras, facilitando aí o deslocamento dos comerciantes e a troca também de produtos. Como eles se expandiram? A expansão dos maias. Por volta do ano 1000 a.C., o povo maia vivia em pequenas aldeias, localizadas em parte da atual Guatemala, na América Central. Com o passar do tempo, as aldeias se espalharam para o sul do atual território do México e para toda a região que hoje corresponde à Guatemala. Foi somente a partir do ano 300 que as cidades maias foram constituídas. As pesquisas sobre esse povo indicam que ele se organizou politicamente em cidades-estados independentes, governadas aí pelas elites locais. Na maior parte desses lugares, os governantes eram homens, poucos são os registros de mulheres, né? A história fala muito pouco das mulheres. E como era a vida cotidiana dos maias? Bom, as ruínas aí das cidades revelam construções como grandes pirâmides com escadarias para se chegar ao topo, palácios, ruas pavimentadas, templos, campos de jogos, além de casas onde morava a população mais pobre. Os maias destacaram-se por um avançado conhecimento em áreas como matemática, muitos antes dos hindus. Eles desenvolveram aí o conceito de zero e uma forma de representar o zero. Também na astronomia e na astrologia, eles fazem a observação dos astros e tinham registros precisos dos movimentos da Lua, dos planetas e da ocorrência de eclipses. Essas observações aí dos astros estavam ligadas à religião, né? Eles ligavam os planetas às religiões. Os maias também eram politeístas e cultuavam deuses da natureza, como o deus do sol, deusa da lua, o deus do milho, o da chuva ou da chuva. Em seus rituais eles faziam sacrifícios humanos, pois eles acreditavam que os deuses se alimentavam de sangue humano. Os sacerdotes, eles eram responsáveis não apenas pelas funções religiosas, mas por criações artísticas, enfatizadas aí na arquitetura, escultura e nas pinturas de murais, em baixo relevo, como vocês podem ver no livro na página 42. As pinturas encontradas aí indicam a realização de um sacrifício humano, além de descreverem cenas também de guerra. Eles tinham um sistema de escrita em hieroglifos que usavam aí para registrar os fatos ocorridos com a nobreza, como casamento, nascimento, morte, ascensão ao poder. E os registros todos eram feitos em monumentos de pedras, em murais de parede e em vasos. Os maias, eles seguiam um calendário complexo que fazia a chamada contagem longa de vários ciclos temporais, como dias, semanas, meses, anos e séculos. As informações sobre esses ciclos temporais, eles se cruzavam nesse calendário aí também na página 42, produzido aí uma localização exata da data do determinado acontecimento,
Como a maioria da população não dominava a escrita hieroglífica, os escribas, que eram os escrivãos, eram os responsáveis por registrar nos calendários os fatos históricos, né, considerados aí mais relevantes para eles. Aí vocês podem ver no livro, acompanhar no livro essas imagens. Bom, gente, para casa, vou querer que vocês respondam a página 40, somente a página 40, que é uma cruzadinha, tá? E aí na próxima aula daremos continuidade ao assunto falando dos outros povos pré-colombianos, astecas e incas. Bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.